Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Manuel, eu sou sócio fundador da Dronenge e estou aqui para falar para vocês sobre o nosso segundo vídeo da nossa websérie. Essa websérie ela contém 3 vídeos falando sobre as oportunidades para o mercado de mapeamento aéreo com drones. Nós resolvemos lançar essa websérie porque a ANAC, no dia 3 de setembro, publicou a regulamentação dos drones do Brasil para consulta pública. Esse é o primeiro passo para a gente conseguir regulamentar os drones no Brasil. Como uma forma de comemorar, a gente resolveu disponibilizar para o nosso público essa websérie com 3 vídeos falando um pouco sobre as oportunidades que vão se abrir para esse mercado, como a gente pode atuar nesse mercado. No primeiro vídeo, a gente falou um pouco sobre a fotogrametria, ou seja, a ciência por trás do mapeamento aéreo. Então a gente falou desde o seu surgimento até suas fases, os avanços tecnológicos que sofreu, né, as grandes transformações, até a chegada dos drones, que foi o último avanço tecnológico nessa ciência. Nós falamos também sobre a nomenclatura, né, o que é VANT, o que é drone, desmistificamos alguns pontos ali. E nessa videoaula nós vamos falar sobre as oportunidades para o mercado dos drones, ou seja, o mercado de mapeamento aéreo é o mercado de engenharia. Então a gente vai falar aqui sobre as oportunidades do mercado de construção civil, infraestrutura, mineração, meio ambiente e agricultura. Então a gente selecionou alguns segmentos aí que tem grandes oportunidades para esse mercado. Vamos debater um pouco mais sobre esses segmentos. Claro que a gente não conseguiu colocar todas as oportunidades que tem, a gente segmentou ali alguns que a gente acha mais importante, mas com certeza você ao assistir esse vídeo vai ter novas ideias e a gente está sempre aberto a novas ideias, pode responder nossos e-mails, entrar em contato por redes sociais, vamos trocar esse conhecimento. Então, para começar esse vídeo, eu vou utilizar uma pesquisa que a gente utilizou no vídeo passado para poder ilustrar o que eu vou falar daqui para frente. Então vamos dar uma olhada? Bom, aqui nós temos uma pesquisa da Associação Internacional de Sistema de Veículos Não Tripulados. Eles fizeram um estudo em 2013 para saber qual será o impacto econômico que os drones irão causar na economia americana a partir deste ano, 2015, quando os drones estão sendo regulamentados por lá. Bom, segundo a pesquisa, o impacto total até 2025 será de 13,2 bilhões de dólares. Serão criados 34 mil empregos na indústrias e 70 mil novos postos de trabalho que utilizarão os drones. Os estados que incorporarem os drones na sua economia terão uma receita nos 3 primeiros anos, ou seja, de 2015 a 2017, de 82,1 milhões de dólares, sendo que esse valor chegará em 2025 a 482 milhões de dólares. Bom pessoal, a gente já tinha utilizado esses dados no vídeo passado, e isso é para ilustrar o tamanho desse mercado, e repare que a gente está falando disso só nos Estados Unidos, a gente não está falando do mundo inteiro, né? Infelizmente, nós não temos esses dados aqui no Brasil, mas dá para a gente fazer algumas relações. O mais interessante é que ainda tem mais dados dessa pesquisa que a gente não divulgou no vídeo passado, e esses dados vão te chamar a atenção. Vamos dar uma olhada? Segundo a pesquisa ainda, eles fizeram uma segmentação para saber qual segmento de mercado será mais promissor para essa tecnologia. Segundo essa pesquisa, o segmento que terá maior impacto será a agricultura, responsável por 80% das vendas anuais de drones. Então aqui do lado direito nós temos uma imagem representando um gráfico de vendas, para diferentes mercados. Então nós temos aqui a agricultura, segurança pública e outros. Nesse outros aqui nós temos construção civil, mineração, meio ambiente, eles acoplaram tudo isso nesse outros. Então repare pessoal que 80% é representado pelo mercado de agricultura. Nós sabemos que a agricultura não é um grande mercado lá nos Estados Unidos, são outros mercados que lideram. Então é o seguinte, se lá nos Estados Unidos é 80% agricultura, imagina aqui no Brasil, onde essencialmente nós somos um país da agricultura. O Brasil é conhecido mundialmente como um dos maiores produtores agrícolas do mundo, e então você consegue imaginar o tamanho desse mercado no Brasil. Então, como a gente não tem esses dados, dá para a gente fazer alguns paralelos, e um paralelo que a gente levantou foi a representatividade desse mercado no PIB, ou seja, quanto que a agricultura representa no PIB americano e quanto que a agricultura representa no PIB brasileiro. Vamos dar uma olhada? Segundo as nossas pesquisas, em 2013, a agricultura representou 1,1% do PIB total dos Estados Unidos. Já no Brasil, esse valor foi de 5,7%. Ou seja, pessoal, é mais que 5 vezes mais o valor. Ou seja, nós temos um mercado que representa X,
na economia americana, nós temos um mercado no Brasil que representa 5x. Ou seja, lógico, não dá para fazer uma relação assim direta, mas dá para a gente ter mais ou menos uma noção, né? Dá para a gente ter uma projeção. A gente tem, né, a gente trabalha bastante com a internet, então a gente tem diversos contatos de empresas lá fora que querem entrar no Brasil. Então todas as empresas já sabem que o Brasil é um grande mercado potencial para os drones, eles nos procuram pelo LinkedIn, querendo entrar no mercado brasileiro, querendo ter uma conversa, né, de como funciona o mercado brasileiro. Então realmente o nosso mercado ele está bastante amplo, né, para o mundo, sem contar que nós ainda somos um país que carece muito de obras de infraestrutura. Isso lá fora já não tem uma demanda tão grande, né, se tratando ainda mais dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, nós temos muita demanda para projetos de infraestrutura. Então esse valor de outros aqui, ele pode crescer ainda mais, principalmente no meio ambiente. Nós estamos um país tropical aí muito rico, né, na questão do meio ambiente, então também tem uma demanda muito grande para isso. Então realmente nós estamos falando aí de um mercado muito promissor. Agora, antes de continuar, a gente vai pegar alguns tópicos também que foi utilizado no vídeo seguinte, para a gente conseguir fazer um link, né? Ou seja, para a gente conseguir dar uma continuidade. Então vamos lá. Bom, primeiro eu quero falar aqui dos produtos, ou seja, as oportunidades para esse mercado são utilizando a base cartográfica. Então vamos rever lá o que é uma base cartográfica. O principal produto é o mosaico de ortofoto, ou seja, é uma única imagem representando a área de interesse e essa imagem já é referenciada. Ou seja, o drone ele tirou diversas imagens dessa área de interesse, aonde no pós-processamento essas imagens foram juntadas e elas estão georreferenciadas em relação ao solo. O que isso quer dizer? Toda medida, todo cálculo que eu fizer nessa imagem vai estar diretamente ligado com o terreno. Aqui, pessoal, vale ressaltar a importância da qualidade do seu produto final. Por quê? Porque a gente tem que entender que o mercado de fotogrametria é um mercado voltado para engenharia. Então, quando a gente fala de projetos de engenharia, tem que ter uma confiabilidade no seu produto. Então, muita gente procura nós, a Dronenge, para saber, a gente pode fazer fotogrametria com Phantom? Infelizmente não, pessoal. Quem dera, porque o Phantom é uma aeronave muito barata, mas foi uma aeronave que não é voltada para isso, né? O Phantom ele é voltado mais para hobby e pode ser utilizado até para mídia. Porém, vale ressaltar que se eu fazer uma mídia profissional, ele já nem pode ser usado. Você vai ter que utilizar um drone mais robusto, umas câmeras DSLR mais robustas, para conseguir fazer um trabalho aí profissional. Então a gente tem que ter uma ideia que drone, ele tanto cabe na minha mão, como ele pode ser do tamanho de aeronaves convencionais e até maiores. Então a gente tem que ter uma ideia que cada segmento, né, exige um tipo de aeronave diferente. Por quê? Porque eu tenho que garantir para o meu cliente que a confiabilidade do projeto que ele vai fazer em cima desse meu mosaico tem uma confiabilidade alta em relação ao terreno. O que isso quer dizer? O erro em relação à imagem do terreno é baixo. Então vou te dar um exemplo. Se eu pego um ponto aqui na imagem e se eu vou pegar esse ponto lá no terreno, o erro, a diferença é de 5 centímetros. Então quer dizer que o ponto lá no terreno ele vai estar num raio de 5 centímetros, né? Que pode ter ele de erro. Só que 5 centímetros ele é desprezível para projeto de engenharia. Agora, se eu for apresentar para o meu cliente um erro de 2 metros, 3 metros, espera aí já não pode utilizar. Então a gente tem que ter uma noção que realmente o drone ele é mais caro para o mercado de engenharia, mas a gente tem que ter essa noção que é um mercado de engenharia. Então os produtos que você vai gerar também são produtos com valor agregado. Então é muito importante a gente ter isso para a gente não banalizar uma ciência, uma engenharia. O drone ele está popularizando a fotogrametria, mas tem que tomar um certo cuidado porque toda popularização acaba ocorrendo uma banalização, né? Então a gente tem que ter muito em mente isso, que drone para hobby, drone para filmagem e drone para engenharia. Aqui já é outra história, beleza? Então vamos lá. Aqui é um outro produto, que é o modelo digital de superfície, o MDS. Basicamente, o MDS, como a gente sempre diz, é a representação virtual do terreno. Então, o que a gente fala para os nossos clientes é, bom, a gente vai trazer o seu terreno para dentro do escritório, aonde são tomadas decisões estratégicas. Então, você, em vez de ir lá para o terreno para visitar, você pode visitar a sua área de dentro do escritório, né? Então, você já pode imaginar a comodidade que isso traz e economia de tempo e de produtividade. Bom, um outro produto é o modelo digital de terreno,
Então aqui vamos dizer assim que é um dos principais produtos, porque quando a gente fala de mercado de engenharia, geralmente a gente está falando aqui dos projetos que vão fazer modificações no solo. Então você precisa fazer um detalhamento desse solo para você realizar esses estudos. E basicamente isso é o MDT, é quem representa fielmente ali o seu terreno e você pode fazer operações, fazer estudo baseado nisso. Então esse é um dos principais produtos aí junto com o Mosaico de ortofoto, para fazer aí, vamos dizer assim, uns estudos mesmo, fazer contas, cálculos. O MDS já é uma coisa mais visual. Bom, outro produto é a curva de nível, que ela é derivada do MDT. Então, se você tem um software que consegue trabalhar, né, com dados mais pesados, já usa direto o MDT. Se de repente seu software, né, não consegue trabalhar com dados pesados, pode utilizar a curva de nível, que é um dado mais leve. E agora a gente vai entrar efetivamente nas oportunidades, né? Quais são os mercados que nós escolhemos, né, para fazer essa análise. Então vamos lá. Bom, os mercados que a gente escolheu foi o mercado de agricultura, de construção civil, meio ambiente, infraestrutura e mineração. Então, pessoal, qual foi o nosso objetivo? O nosso objetivo foi fazer um paralelo seguinte. O que é feito nesse mercado e como isso pode ser feito com um drone. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens também, né? Que nem tudo são flores. E a gente vai fazer essa análise para despertar em vocês, porque a ideia é o seguinte, é você imaginar o seu mercado e tentar imaginar o seguinte, o que eu posso fazer com um drone? O que eu posso ganhar ao utilizar os drones? Então é meio que uma provocação aqui para você ter insights, para você ter ideias. Claro que a gente não listou todas as oportunidades, com certeza a gente deve ter esquecido de uns. Por isso que a gente fala que a gente está sempre aberto para opiniões, de repente a gente esqueceu alguma coisa, você lembrou. Manda lá para a gente, responde o nosso e-mail, entre em contato nas nossas mídias sociais. A Droneland é bem aberta aí para esse contato, para essas novas ideias. Então vamos dar uma olhada então. O primeiro a gente vai falar sobre construção civil. Bom, na construção civil, basicamente aqui a gente está falando da topografia, que ela é muito utilizada em projetos de construção civil, que é para você levantar dados do terreno mesmo, para você fazer um pré-projeto, para fazer o projeto baseado ali na característica do terreno. Então, é possível realizar a topografia através dos drones, que na verdade é a fotogrametria, e a gente vai fazer aqui um paralelo de quais são os ganhos, né, o que pode ser feito com os drones, certo? Então, assim, primeiramente a gente pode falar sobre o nível de detalhamento, né? Ou seja, a topografia ela é realizada em solo, né? Então você vai coletando pontos espaçados no terreno. Já com o drone você gera milhões de pontos, que é baseado na quantidade de pixel ali. Então o nível de detalhamento que você tem do MDT ele é maior. Então ele te dá uma confiabilidade melhor ali nos dados. Então que a gente escolheu alguns aspectos para a gente conseguir fazer uma comparação. Vamos dar uma olhada? O primeiro aspecto foi a questão de produtividade, certo? Então aqui nós temos do lado esquerdo uma equipe, né, trabalhando com topografia, e do lado direito ali uma equipe entre aspas, né, uma pessoa ali trabalhando com um drone. Então na topografia é necessário 3 pessoas, pelo menos ali na equipe. Então você pode ver que tem um operador ali operando a estação total, que está ali olhando naquele aparelho, que é o aparelho de medição da topografia. Nós temos um outro auxiliar ali do lado, fazendo um croquis, ou seja, ele vai desenhando ali o que ele está vendo e setando onde estão os pontos, né? Destacando esses pontos no croquis, para depois no escritório conseguir fazer esse processamento, ligar esses pontos. E lá na frente, ali na frente da árvore, você vê que tem uns operadores com um prisma ocupando os lugares, ou seja, fazendo a coleta desses pontos. Prisma é esse bastão que está aí jogado no chão. Então, quando a gente fala do drone, você pode fazer esse mesmo serviço utilizando apenas um operador em campo. Um outro detalhe que está aqui é a questão da produtividade, ou seja, para mim mapear uma área de 500 hectares com um drone, eu preciso às vezes fazer só um voo. Claro que isso vai ter uma relação muito grande com o equipamento que você está utilizando, qual a altura de voo, qual câmera, então isso é bem relativo. Mas a gente está utilizando aqui um valor aí médio para a gente fazer uma comparação. Então em um único voo, né, vamos dizer, uma autonomia de 1 hora, eu consigo mapear 500 hectares. Agora você imagina para uma equipe percorrer 500 hectares em solo fazendo coleta de pontos. Porque quando a gente está falando aqui do MDT, a gente está falando de um levantamento planimétrico.
que é o levantamento detalhado do terreno. Então você vai ter que ficar pegando pontos espaçados para você conseguir representar a declividade do terreno. Você vai ter que ir lá e coletar pontos em árvores, pontos em cantos de prédio. Então realmente fazer esse levantamento. Então assim, vamos dizer, o que você faz com o drone em um dia, você vai levar semanas para fazer a topografia, dependendo da equipe, ou até vezes meses. Claro que isso pode variar também, às vezes pode ser uma equipe de 2 pessoas, onde o cara está lá na estação total e ele mesmo faz o croquis e anota, ou até mesmo de mais pessoas, são 2 pessoas ali, um no croquis, um na estação e diversas pessoas irradiando, ou seja, lá com o bastão. Então isso varia bastante, mas o ponto principal aqui é a questão da produtividade. Um outro ponto que a gente levantou é a questão do detalhamento. Então aqui nós temos um MDT realizado com topografia. Repare na imagem que ele tem um aspecto geométrico, ou seja, tem uns bicos, né? Tem umas coisas ali, por quê? Porque esses pontos eles foram coletados, né, espaçadamente, depois foram ligados com uma linha, né? Com uma reta ali entre os 2 pontos. Então ele vai dando no terreno esse aspecto geométrico, né? Já no drone não, como são milhões de pontos, esse detalhamento ele é mais perfeitinho assim, né? Ele vai detalhando o terreno. Vamos dar uma olhada como que é um levantamento com drone. Então esse aqui é um exemplo de um levantamento com drone. Repara assim os bicos do terreno, lá dos morros, que eles são bem detalhados, né? São uma quantidade muito grande de pontos, então ele acaba tendo um detalhamento maior do terreno, conseguindo fazer aí cálculos mais precisos de volume, movimentação de terra, de corte aterro. Então, pessoal, aqui fica um detalhe muito importante que vocês, vamos supor, se você fez um cálculo de volume com base no MDT gerado com a topografia, e você depois fez esse mesmo cálculo gerado com um MDT gerado por drone, já vai ter um erro inerente da técnica que você está utilizando. Por quê? Porque o nível de detalhamento do drone ele é maior. Então não faz sentido você comparar um produto gerado com a topografia com um produto gerado com drone. O certo é você comparar um produto gerado com drone com outro produto gerado com drone, porque senão você vai ter um erro inerente. Por quê? Porque às vezes, vamos supor, tem um bico aqui no terreno, você pegou alguns pontos espaçados, às vezes, né, não acabou representando esse bico, né? Como a gente viu, tem um aspecto geométrico. Já no drone ele vai conseguir representar isso. Então vai ter um erro inerente apenas de você estar utilizando técnicas diferentes. Então é bom ficar ligado nisso. Bom, então aqui o exemplo que a gente está dando, pessoal, é muito importante para a construção civil, por quê? Porque essa questão de movimentação de terra é um calo no sapato para a construção civil, porque é onde você ocorre desvio de verbas, é onde dão muitos problemas, né? É onde atrasa a obra, e geralmente isso são equipes que estão em campo, geralmente o engenheiro não tem muito um controle sobre isso. De repente você consegue fazer isso com drone, primeiro que você consegue monitorar o que a equipe está fazendo, consegue ver se realmente a empresa que foi terceirizada para fazer a movimentação de terras está realmente movimentando esse montante de terras. Muito interessante também para serviços públicos, né? Para órgãos públicos, para verificar as obras aí que estão sendo realizadas por empreiteiras que foram terceirizadas, ganharam licitação. Então aí é um avanço tecnológico em benefício desse mercado. Vale ressaltar o seguinte, né, que você deve estar pensando, bom, então agora não precisa mais de topografia, né, vamos usar só o drone, a topografia morreu. A gente não pode ter esse pensamento, porque realmente, vamos supor, quando chegou o GPS, foi uma revolução no mercado de geotecnologia e a topografia está aí até hoje. Existem alguns detalhes que são, aliás, alguns projetos que são realizados só com topografia, como por exemplo a questão de você fazer a locação. Você não consegue, como a gente viu no vídeo passado, de você inserir uma coordenada no drone e ele ir lá e coletar esse ponto específico. E já na topografia, sim. Então, a locação é muito utilizado em obras de construção civil, porque você realiza o projeto e você vai ter que representar esse projeto em solo, que é com base da locação. Você vai colocando lá as coordenadas, vai ocupando, fazendo a demarcação de um exemplo, onde vai ser um pilar de uma ponte vai ser erguido, então você vai lá e loca. Não dá para fazer isso com drone. Um outro detalhe importante é que a topografia ela é mais precisa do que a fotogrametria. A topografia, a precisão dela vai estar na casa de milímetros, enquanto a fotogrametria está trabalhando na casa de centímetros. Nós realizamos um artigo no nosso blog, a gente escreveu, sobre que tem um título de como realizar topografia com drones. Nesse artigo a gente fez um paralelo legal, dizendo os pontos positivos da topografia, os pontos negativos, os pontos positivos da utilização dos drones e também os pontos negativos e quando utilizar um ou outro. Então é legal você dar uma conferida lá para dar uma explanada melhor sobre esse tema. Bom, pessoal, agora eu trouxe um vídeo
para vocês conseguirem ver como que é essa questão da movimentação do terreno, da realidade virtual que é criada, né, de você trazer esse terreno para dentro do escritório e como que você consegue manipular esse terreno, ou seja, selecionar uma área para calcular volume, excluir, fazer corte. Então eu trouxe um vídeo aqui para dar uma ilustrada melhor no que eu estou falando. Vamos dar uma olhada. Bom, então isso aqui é uma nuvem de pontos gerada pelos drones. Parece uma imagem, mas é uma nuvem de pontos. E agora eu vou dar uma ideia para vocês de como que a gente consegue manipular esse terreno. Ó, eu fiz um corte aqui nessa árvore. Então repara que ó, eu consigo selecionar a minha parte de interesse. Então isso aqui é umas árvores, né, que estão representadas por diversos pontos. Repara ali que tem uma altitude lá em cima, uma altitude embaixo, ou seja, eu tenho essa altura dessa árvore. Vou realizar aqui um perfil também, outro corte aqui, para você ver como que tá esse pilha de granito e esse trator, ó. Repara, pessoal, principalmente o nível de detalhamento. Olha como que está bem detalhado o terreno. Agora eu vou fazer uma manipulação desse terreno. Eu vou selecionar esse morro aqui, ó. Vamos lá, ó. Então estou selecionando o morro. Ó, repara que eu selecionei os pontos de interesse. E agora eu vou classificar esse morro, vou colocar em outra layer para a gente conseguir manipular ele. Então fui lá, coloquei. Vou apagar essa layer, ó, para você ter uma ideia que eu consigo ter esse controle. Ó, agora eu liguei novamente, então eu consigo exportar esse morro para fazer um cálculo de volume, eu consigo excluir ele. Agora eu vou utilizar uma ferramenta aqui que é de estereoscopia, ou seja, eu estou vendo em 3D, porque eu estou utilizando óculos, né, como eu disse para vocês, monitor 3D, uma placa de vídeo 3D para mostrar o que? A manipulação que eu tenho. Ó. Eu estou fazendo agora traçando a base do morro, estou fazendo uma linha lá na base e agora eu vou fazer uma linha lá no topo, né, na crista dessa pilha de granito, para você ter uma ideia que eu consigo ter esse controle de altura, né, dos objetos. Vamos ver isso em perfil, ó. Deixa eu desligar aqui o morro. Ó, repara lá, a linha que eu fiz embaixo e a linha que eu fiz em cima. Ou seja, eu tenho esse controle de altitude, né, do terreno. Agora vamos fazer a questão da filtragem lá, que é você filtrar os dados do MDS para gerar o MDT. Tu está realizando uma filtragem automática, depois tem que fazer algumas edições também manuais. Mas vamos lá, ó. Lembra daquela área, né, do MDS? Agora a gente vai ver o MDT dessa área, da filtragem. Ó. Repara que já não tem mais as árvores, já não tem mais o trator, é só realmente o terreno representado. Vamos colocar uma ferramenta perfil para vocês terem uma noção mais clara. Ó, essa é o MDT da nossa área. Olha que bacana, pessoal. Essa é diferente de coloração em relação à altura, né, à altitude. Agora esse aqui eu exportei a nuvem de pontos no formato .las, que é o mesmo formato do laser. E estou abrindo aqui em outro programa no Global Mapper. Ó. Aqui é para mostrar para vocês como que é essa questão da nuvem de pontos. Ó. É realmente pontos, deixa eu dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Ó. Tá vendo? É a quantidade de pontos mesmo. E agora a gente fez a mesma coisa com o MDT, também foi exportado, para você ter um contato mais direto. Ó. Então esse é o MDT. Repara que o detalhamento, pessoal, é incrível. Olha como que a área fica bem detalhada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou gerar curva de nível em cima desse MDT depois. Então aqui para você ter uma ideia, ó, o MDS de um lado, o MDT de um outro, para ver os aspectos da filtragem. E agora aqui, ó, a curva de nível gerada em cima desse MDT. Eu utilizei o espaçamento de 50 centímetros, isso aí fica a critério, pode ser 1 metro, 2, 5, mas eu utilizei 50 centímetros para ficar bem representado. Vou desligar o MDT e deixar só as curvas de nível para você ver o nível de detalhamento que tem. Olha só, pessoal. Para quem já tem contato com a curva de nível da topografia, repara bem a diferença do detalhamento do solo. Bom, pessoal, então esse foi um vídeo para você ter uma ideia clara, né, uma ideia mais palpável de como que é essa nuvem de pontos gerada por drones, de como que é esse processo de filtragem, né, dos dados do modelo digital de superfície para o modelo digital de terreno. E então aquele MDT, aquela curva de nível são os produtos finais
que é utilizada aí na engenharia para você conseguir fazer um projeto, né? Então, exemplo, para você criar naquela área lá um prédio, você vai poder criar um prédio, né? Construir um prédio no meio daqueles morros. Você tem que deixar planificado aquilo, né? Vai ter que fazer um corte-aterro para você conseguir erguer o seu prédio. Então, basicamente é isso que é utilizado para a construção civil. E agora a gente vai para outros mercados, que é parecido também com a construção civil e que utiliza os mesmos produtos, né? Bom, agora aqui o mercado de mineração. Então, basicamente, na mineração é a questão do cálculo de volume. Então, nesse mercado também é utilizada a topografia para conseguir fazer o controle, né, fazer os cálculos de quanto volume foi extraído, de quanto movimentação de terra foi executado. E o mais interessante nesse mercado é a questão da segurança do operador. Porque o operador lá em topografia, lá em solo, ele às vezes tem que arriscar muito a sua vida para pegar alguns pontos em lugares não acessíveis, em lugares perigosos. Então o drone ele consegue poupar, né? Ele consegue preservar a vida do operador, porque ele oferece menos risco, porque você faz isso de forma remota, você não precisa acessar pontos inacessíveis no terreno, pontos de risco. Então, um detalhe muito interessante é essa questão da segurança, né, dos operadores no terreno. Um outro detalhe é para você ter esse nível de detalhamento maior, então você consegue ser mais preciso no seu cálculo de volume, você consegue ter o acompanhamento ali da sua obra. E um detalhe muito importante que também serve para a construção civil é para você ter um backup, ou seja, você fez um voo do seu terreno, aí você entrou com o maquinário, você mexeu nesse terreno, de repente você olhou e falou, eu acho que eu não gostei do jeito que está. Como que era antes? Então, sem você ter esse mapeamento aéreo, você não tinha esse acesso. E agora sim. Então, vamos supor, você foi lá, mexeu numa área, de repente você não achou muito interessante o resultado final, você volta na área passada, dá uma olhada como que era e de repente você já consegue tomar uma decisão melhor. Então, quando a gente tem um histórico para analisar, a gente consegue refinar as nossas decisões estratégicas, a gente consegue ser mais assertivo. Então isso também é das possibilidades únicas aí de utilizar o mapeamento aéreo, a fotogrametria, que vai ajudar bastante na tomada de decisão estratégica. Então basicamente na mineração também é o uso da topografia, que aí a gente está falando num paralelo sobre a segurança, o nível de detalhamento, o acompanhamento também dessa movimentação em terreno e desse aumento da tomada de decisões estratégicas, ou seja, aumentar a precisão ali nas tomadas de decisões estratégicas pelos engenheiros em escritório. Também essa questão também de você não precisar ir no solo para você visitar, você pode fazer isso de forma remota, pode gerar um modelo tridimensional. Bom, o próximo mercado aqui é o mercado de infraestrutura. Então aqui basicamente estou falando de gestão pública, né, de cidades. Então a gente tem uma ideia aqui, ó, essa imagem é uma imagem aérea, aqui foi gerada com um avião no caso. E depois aqui do lado direito são as feições capturadas, ou seja, a restituição feita em cima dessa imagem. Então foi restituído ali os prédios, né, e do lado direito aqui foi distribuído de acordo com a quantidade de pavimentos que tem. Então nós temos ali em azul um andar, no verde 2 andares, no vermelho 3 andares. Então isso é muito utilizado na gestão pública, principalmente para cadastramento dos prédios e para cálculo de IPTU. Então, de repente, a prefeitura quer aumentar a sua receita sem ter que aumentar a alíquota, ela consegue fazer isso com um mapeamento aéreo. Ou seja, vai lá no terreno, faz um cálculo da área e vê se realmente o IPTU que a pessoa está pagando condiz com o que ela tem construída. Geralmente, a gente sabe que é muito comum a pessoa aumentar lá a construção e não declarar para a prefeitura. Então isso é uma ferramenta também muito utilizada, principalmente nos grandes centros, e que está sendo disponível aí para cidades de portes menores por ter barateado esse acesso aí com o drone. Lembrando que atualmente não é possível sobrevoar áreas urbanas com drone, é proibido. Isso vai vir com a regulamentação, vai demorar um certo tempo, mas depois que isso sair, também vai ser uma oportunidade clara, e nosso objetivo aqui é trazer as oportunidades que estão por vir. Um outro ponto interessante na gestão pública é a questão de você utilizar o SIG lá, o Sistema de Informação Geográfica, para conseguir tomar decisões melhores. Ou seja, em que lugar que eu tenho que construir um novo posto de saúde? Onde tem uma demanda maior? Né? Aonde tem mais chamadas? Aonde tem mais perfil de pessoas com risco? Né? Então, fazer um paralelo aí com a idade das pessoas. Então você consegue tomar uma decisão maior, né, uma decisão melhor de onde construir certas obras, né, e em prol
da população. Então fazer realmente essa gestão urbana de forma mais estratégica, de forma mais precisa. Isso já é feito aí nos grandes centros. Curitiba, por exemplo, é uma cidade de referência aí no uso de geoinformação para a gestão pública, São Paulo também. Então, como eu disse, isso é uma oportunidade das cidades de porte menores ter acesso também a esses produtos e começar a tomar as decisões estratégicas aí de forma mais precisa. Bom, o próximo mercado é o mercado de meio ambiente. Então aqui o primeiro oportunidades que a gente fala aqui, que é uma coisa que está em bastante alta, que é o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que consiste no levantamento de informações georreferenciadas do imóvel, com delimitação das áreas de proteção permanente, que é a APP, reserva legal, remanescentes de vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social e de utilidade pública, com o objetivo de traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para diagnóstico ambiental. Então essa é uma lei, né, do governo federal, número 12.651, que foi sancionada no dia 25 de maio de 2012. Então, pessoal, aí o CAR foi prorrogado, né, para mais um ano. Então é uma oportunidade muito bacana aí para quem é do meio ambiente, né, para quem trabalha aí nesse mercado, que dá para utilizar as imagens aéreas dos drones para conseguir fazer esse CAR. O governo disponibilizou as imagens de satélites, mas em alguns casos é necessário fazer um novo levantamento, então isso pode ser realizado por drone, né? Então é um grande mercado ainda, que tem mais um ano aí que foi prorrogado, que é possível também explorar. Bom, um outro mercado aqui é em questão de relatórios ambientais, né, diversos. Então aqui, principalmente para você um exemplo, ver se tem alguma empresa que está poluindo certo rio, que está jogando seu esgoto lá no rio, ou para fazer próprio relatório ambiental mesmo. Às vezes a propriedade foi multada e você vai ter que apresentar sua defesa. Às vezes isso acontece, um exemplo, a propriedade foi multada através de imagem de satélite. E você fala, não, é que o nível de detalhamento da imagem é baixo, realmente não tem uma queimada aqui, por exemplo. Aí você faz um voo mais detalhado com o drone para provar ali que realmente na sua área não tem desmatamento, não tem queimada. Então ali para fazer relatórios diversos, né, do meio ambiente, não é muito um know-how nosso que a Dronenge atua, mas para você que vai estar no mercado, essa questão de você ter um olhar aéreo, você já pode imaginar quantas possibilidades não tem para essa questão de relatório ambiental, né? Um outro mercado é para você fazer a delimitação, né, da área de preservação permanente. Então, basicamente, aí você tem que deixar uma área de floresta nativa em relação ao curso do rio. Isso está relacionado muito à característica do rio. Então, aqui um exemplo nessa imagem é que tem uma nascente que tem que ter um raio de 50 metros aí de vegetação. E a largura do rio ela é menor que 10 metros, então ela tem que ter um offset ali de 30 metros de mata ciliar. Então isso vai depender muito da largura do rio, por exemplo. Menor de 10 metros, né, de largura, tem que ser 30 metros ali de mata ciliar. De 10 a 50 metros de largura são 50 metros. De 50 a 200 metros de largura tem que ser 100 metros. De 200 a 600 metros de largura, tem que ser 200 metros. E se o rio tem maior que 600 metros de largura, essa área delimitada tem que ser de 500 metros. Então você pode realizar ali um voo com o drone, traçar o percurso do rio, né? Você pode ir traçando isso e depois você dá um offset, né? Você dá um offset ali de acordo com a largura do rio. Tem como você medir também a largura do rio, tentar identificar ali umas nascentes. Então isso é possível realizar com o drone. O mais interessante é que o drone tem um nível de detalhamento melhor, então ele é superior à imagem de satélite, conseguindo pegar detalhes que às vezes, né, é desprezado para a imagem de satélite. Então isso é um grande mercado também. Um outro mercado também, como a gente disse lá, né, é de delimitação de reservas legais, que basicamente é um percentual da sua propriedade que você vai ter que destinar para uma reserva legal. Então você pode fazer um mapeamento aéreo, né, delimitar o tamanho da sua área e com base no tamanho da sua área colocar quantos por cento você vai ter que disponibilizar para a área de reserva legal. Então geralmente esse valor é 20%, isso varia muito do tamanho, da característica da vegetação. Para quem aí tem um know-how nesse mercado de meio ambiente vai conseguir ser mais preciso, mas basicamente o drone é utilizado para isso. Você faz um mapeamento aéreo, levanta a área sua total e a porcentagem que você tem que delimitar, né, que você tem que determinar para a reserva legal. Então, um grande mercado também. Bom, um outro mercado também é a questão de você monitorar o desmatamento e queimadas, né? Então, o Brasil tem um problema muito sério
com essa questão de desmatamento e queimada. Então isso aqui é uma oportunidade até para o mercado público, né, de conseguir fazer esse gerenciamento, conseguir atuar de forma mais precisa em relação a esse desmatamento, principalmente na Amazônia, onde isso ocorre muito, questão de queimadas, de repente por o drone ser uma coisa mais rápida, que você pode levantar, fazer um voo rapidamente, você ainda consegue dar uns flagrantes, consegue ver isso, consegue levantar quem são os responsáveis. E principalmente para a gente conseguir combater, né, essa extração ilegal de madeira, essas queimadas criminosas. Então esse é um grande mercado também. Aqui eu vejo uma oportunidade bastante legal para órgãos públicos. Já tem alguns órgãos públicos que compraram drones, que estão fazendo isso. Então esse é um mercado que já está ocorrendo. Então é muito interessante também. Outras possibilidades que a gente tem aqui também é utilizar câmeras infravermelho para saber o estado nutricional da vegetação. Então um paralelo que eu faço aqui, que é no mercado de meio ambiente, que utiliza muita imagem de satélite. Então o que você pode fazer com a imagem de satélite? Você pode também utilizar as imagens de drones. Claro que tem os pontos positivos e negativos, né? A imagem de satélite consegue uma área maior, só que em consequência o nível de detalhamento é menor. Já o drone é uma área menor de abrangência, um nível de detalhamento maior. E né, o objetivo do engenheiro é saber determinar qual técnica utilizar aí de acordo com o objetivo do projeto. Bom, pessoal, uma próxima oportunidade aqui também é no mercado de infraestrutura, que é no questão de rodovias, né? Então, a fotogrametria, ela é utilizada muito aí para fazer um voo, para fazer um estudo de traçado, ou seja, aonde é o melhor caminho para passar uma estrada. Então, você faz o levantamento aí do seu terreno através de mapeamento aéreo, faz esses estudos de traçado. Então, é um mercado aí também que tem muito a crescer. Em 2012, o governo aprovou um investimento em 132 bilhões em logística, que movimenta um pouco esse mercado. Em junho deste ano, foi anunciadas novas concessões, né, em investimentos de 198,4 bilhões em infraestrutura, que basicamente é rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Então, a gente sabe aí que realmente o governo sinalizou esses investimentos. A gente está num ano aí um pouco complicado, né? Mas pelo menos já está sinalizado, tem interesse em investir nisso. E é muito legal essa questão de mapeamento de ferrovias, né? Através do mapeamento aéreo, que a gente acabou de lançar uma matéria no nosso blog sobre o planejamento ferroviário através de drones, que foi feito lá na Holanda. Então dá uma olhada, aliás, desculpa, na Turquia. Então dá uma olhada lá na nossa página, lá no nosso blog, e dá uma conferida de como que foi realizado esse projeto aí com drone. Tá super interessante essa matéria. Bom, então agora que a gente vai para o maior mercado, que é o mercado de agricultura. Então a gente dividiu esse mercado aqui em duas vertentes. A primeira vertente é utilizando a câmera RGB, que aí são análises geométricas. Então, o que seria análises geométricas? Essa questão, pessoal, de conseguir fazer medidas na área. Então, você consegue fazer cálculos, né, vetoriais, cálculos de distâncias ali. Então, a gente colocou essa questão da análise geométrica, de você conseguir quantificar a sua área. Então, aqui é muito importante para você levantar qual é o tamanho da área, qual o tamanho da área que vai ser disponível, que você pode utilizar, delimitar a sua reserva legal ali, fazer sua divisão de talhões. Então você consegue, com base nessa imagem que é um mapa, conseguir fazer esses diversos de medidas, essas diversas análises geométricas. Bom, aqui é um exemplo da delimitação dos talhões com base na imagem. Então eu consigo mensurar, saber qual que é o tamanho desses talhões, essa classificação da imagem também muito interessante. Então o drone ele pode ser utilizado aí na agricultura em toda safra, né? Desde o pré-plantio, para você fazer o levantamento de qual a melhor área para arrendar, fazer realmente a característica da área, fazer o planejamento do plantio, ou seja, qual que é a melhor forma de eu plantar para melhor ocupar essa área, para ter um aproveitamento melhor. E depois também no pós-plantio, da análise geométricas, ou seja, de você fazer o levantamento de falha para saber a questão da produtividade, mapeamento de linha para você conseguir fazer a colheita automatizada. Então essas são grandes oportunidades no mercado de agricultura, que é utilizado o drone. Então é o nosso foco, agricultura, onde a Dronenge atua. Então a gente tem diversas matérias no nosso blog. Se você quer se aprofundar, dá uma conferida lá no nosso blog, dá uma olhada nas matérias que a gente tem. A gente também tem material gratuito, como case de sucesso, e-book. A gente tem um e-book muito interessante, que é o Guia Definitivo para a Utilização dos Drones na Agricultura. A gente faz um panorama legal entre agricultura, geotecnologia, o que dá para ser feito. Então dá uma conferida nos nossos materiais.
Uma outra produto a ser utilizado é a questão da topografia, que já é muito utilizada aí na agricultura e que pode ser realizado com drone, como a gente disse lá na construção civil, de uma maneira mais rápida, com nível de detalhamento maior, com a diminuição de mão de obra aí em campo. Então é muito utilizada a topografia para projetos de terraceamento, né? Para você conseguir fazer o escoamento das águas da chuva. Então isso também é corriqueiro na agricultura, que é utilizar a topografia, e também pode ser utilizado os drones, né? É uma grande oportunidade aí para o mercado. Lembrando aí, como a gente diz, né, novamente, que a questão não é você não utilizar mais a topografia. Claro que existe uma sobreposição ali de mercados, mas sempre tem a possibilidade de utilizar um ou outro, e isso fica a cargo do engenheiro definir qual que é melhor ali, de acordo com o tempo, com o investimento, né, e níveis de precisão. Também é possível fazer a cobertura vegetal, isso já no pós-plantio aqui. Então é fazer uma classificação mesmo, né, de o que é vegetação, o que é solo exposto, quantos por cento de vegetação tem na área plantado. Então um exemplo aqui nessa imagem, ó, a gente conseguiu caracterizar uma cicatriz ali no terreno depois dessa classificação da cobertura vegetal. Então é um produto também muito interessante para ser utilizado aí na agricultura. Um outro produto aí que é o carro-chefe, principalmente no mercado de cana-de-açúcar, que é o levantamento de falhas no plantio, né? Então, assim, esse é um produto exclusivo gerado por drone, não dá para ser gerado por outra técnica. Aliás, dá para ser gerado com fotogrametria convencional, mas o custo era muito alto, acabava não compensando, também o tempo que demora, necessita de uma agilidade maior ali. Então, esse é um produto legal que surgiu com a chegada dos drones, principalmente pelo nível de detalhamento lá que ele consegue pegar em solo. Então, basicamente, a partir daquele mosaico de ortofotos, são delimitadas as falhas no terreno através de um algoritmo ali computacional, e é passado para o cliente o seguinte: quantos por cento de falha tem no total da área, quantos por cento de falha em cada talhão, quais é o tamanho dessas falhas e onde elas estão localizadas no terreno. Então, posteriormente, a usina consegue ir lá e fazer o replantio. Então, principalmente ali na questão da cana-de-açúcar, que é uma cultura semi-perene, ou seja, através de um plantio tem diversos cortes, que isso é em média de 5 a 7 cortes, então você consegue em cada safra conseguir aumentando a sua produtividade, né, corrigindo o seu terreno de acordo com o mapa de levantamento de falhas. Então isso é uma demanda muito grande também, é um mercado que está bastante promissor e que tem, né, muito a crescer ainda. Um outro produto também no pós-plantio que pode ser utilizado é o mapeamento de linhas. Então, como que funciona esse produto, né? Principalmente ali no mercado das usinas de cana-de-açúcar, que sofreu esse processo de mecanização, ou seja, né, investiu em tecnologia ali para automatizar o seu plantio. Então, basicamente, como funciona? No escritório, você delimita as linhas, ou seja, as rotas que as máquinas vão percorrer no terreno, e as máquinas vão fazendo o plantio e a colheita de forma automatizada, baseada nessas linhas que foram programadas em escritório. Só que tem um problema aí. Esse processo, né, de mecanização acontece que tem algumas áreas que foram plantadas de forma manual e agora eles querem colher de forma automática, ou seja, não tem essas linhas planejadas. Então, como que isso pode ser solucionado com o drone? Você pode realizar um mapeamento da área, né, gerar um mosaico, levantar essas linhas no plantio, pegar essas linhas e exportar para as máquinas para ela conseguir fazer a colheita automatizada. Então esse também é uma oportunidade para o mercado de agricultura, não só para cana, que também essa questão de mecanização são para diversas culturas. Bom, uma outra vertente aqui que nós selecionamos é a questão da câmara NIR, ou seja, da câmara infravermelho, que aqui a gente começa a fazer umas análises de fitossanidade, ou seja, uma análise da saúde da vegetação. Então, basicamente aqui, né, é utilizado uma câmera de infravermelho. Repara aí que uma imagem infravermelho é uma imagem diferente mesmo de uma imagem comum. Ali onde a vegetação está vermelha, onde teria que ser marrom ali do solo exposto está cinza. E basicamente, através dessa imagem, é feita uma operação entre bandas, né, e realizado o NDVI. Então, o que é o NDVI? O NDVI é uma operação entre bandas, entre a banda infravermelho próximo e a banda vermelha. Então, aqui do lado esquerdo nós temos uma imagem RGB e do lado direito a mesma imagem, né, capturada com uma câmera infravermelho e realizada aí o NDVI. Então repara que você consegue, como que ele consegue medir essa interação da vegetação com a radiação solar, né, com os raios solares. Você consegue delimitar
bem ali, ó. Repara que onde está verde é onde tem vegetação e onde está cinza ali é onde é o solo exposto. Então você consegue realmente delimitar e essa coloração da planta varia de acordo com o seu estado nutricional, né? Então basicamente isso depende da escala que você utilizou, mas se estiver ali mais verde quer dizer que está saudável, se estiver vermelho, amarelo, quer dizer que nem tanto. Então é para isso que é utilizado o NDVI. Então, se fizermos uma simples divisão entre a banda infravermelho próximo e a banda vermelho, nós temos o realce da vegetação, onde o brilho é proporcional à saúde da vegetação. Segundo o Instituto de Computação da Unicamp, a fotossíntese absorve entre 80% e 90% da luz visível, e uma vegetação sadia reflete entre 40% e 50% do infravermelho. Portanto, ao aplicar a equação NDVI, você está mensurando o brilho referente à coloração verde e à umidade do solo. Estes dados, se bem interpretados, podem gerar indicadores sobre o estado da saúde de determinado plantio. Bom, como nós vimos aqui, isso é apenas um indicador, né? Então o NDVI é um indicador, então ele cita muito legal aqui essa pesquisa da Unicamp, que se bem interpretados esses dados, eles podem indicar aí o estado nutricional da vegetação. Então a parte muito importante aqui é da interpretação dos dados, então o NDVI ele é um indicador que pode ser combinado com diversos outros dados aí, para você conseguir ser mais assertivo nessa questão do estado nutricional, ou seja, a vegetação está sadia ou não está. Então isso é muito utilizado para você conseguir diminuir a quantidade de insumos, fazer agricultura de precisão, que é a aplicação de insumos a taxa variável. E um ponto muito interessante que eu vejo aqui é que muitas vezes o agrônomo ele vai até a área para fazer umas análises, né, aleatórias, fazendo coletas ali para fazer análise de solo. Então ele já consegue ir para o campo com um mapa delimitando quais áreas não estão saudáveis e quais áreas ele tem que visitar. Ou seja, ele já vai para o campo sabendo qual área ele vai ter que fazer uma coleta, então ele consegue ser mais assertivo, né? Então consegue uma diminuição de tempo, um aumento na tomada de precisão e principalmente aí a diminuição de custo com a utilização de insumos. Então é tanto bom para o produtor como também para o meio ambiente, né? Então essa é uma técnica aí que também está sendo muito explorada para os drones, tem muita coisa para crescer, mas já tem sinalizado aí muitas coisas positivas para o seu uso. Bom, pessoal, então basicamente isso aqui foi uma explanada, né, de todos os mercados aí que a gente acha potencial, quais são as possibilidades, o que pode ser feito. A gente fez isso de uma maneira rápida, simplesmente para abrir os horizontes de você, para você realmente ter uma visão maior. A intenção é que você, no seu mercado, consiga, com essa apresentação, ter insights, saber como que você pode utilizar o drone no seu mercado. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai trazer algumas matérias que saíram na mídia para mostrar que isso não são possibilidades futuras, que essas possibilidades que a gente falou, elas já estão ocorrendo, já estão empresas utilizando isso. Então eu trouxe algumas matérias da mídia para mostrar algumas empresas que já estão utilizando o drone no seu mercado, né? Então isso não é uma coisa do futuro, né? O futuro já chegou e o drone já é realidade, já está sendo utilizado aí em diversos mercados, como a gente vai mostrar nas matérias a seguir. Vamos dar uma olhada? Bom, então essa é uma matéria muito legal da Isto é Dinheiro, que ela traz como título Os Drones Invadem os Negócios. É uma matéria bem grande, que foi do ano passado. Então ele fala o seguinte: saiba por que empresas como Amazon, DHL, né, que são empresas de entrega aí, Eldorado, que é empresa principalmente de eucalipto, a STT, são de linhas de transmissão, e Dominus estão investindo no bilionário mercado dos robôs voadores que promete revolucionar o universo corporativo. Então essa é uma matéria super interessante, bem completa, da Isto é Dinheiro, dando um panorama geral aí, né, desse mercado bilionário dos drones e que algumas empresas já conseguiram ver potencial e já estão utilizando. Então vale a pena dar uma pesquisada e dar uma olhada sobre isso. Bom, uma outra matéria aqui é do Globo Rural, então com o título Drone é o nome da novidade que ajuda a inspecionar fazendas, né? Então é uma matéria super legal aí, falando da utilização dos drones, né, em prol da agricultura ali, de inspecionar fazendas. Uma outra matéria aqui do Mundo Gel, que é Chesf usará avantes para monitorar transmissão de energia elétrica. Então aqui é um mercado que a gente acabou não citando, mas é um mercado também potencial para a utilização dos drones, que é esse monitoramento, né, das linhas elétricas. Tanto pode ser feito aí no mercado mais de mídia, para você conseguir fazer filmagens lá das redes elétricas, para o cara não ter que subir num poste para
para fazer essas análises, como também no mercado de engenharia para você conseguir levantar as faixas de servidão, né? Então tem a linha de transmissão, tem umas faixas ali de segurança, chamada faixa de servidão, que é levantada com topografia e pode ser levantado com um drone também, né? Então é um mercado que a gente não comentou, mas também é um mercado potencial. Aqui é uma matéria do Canaltech, falando dos drones que chegam no setor da construção civil no Brasil, né? Então, dizendo como que a construção civil está utilizando essa tecnologia. Confesso que a gente falou aqui está um pouco mais completo, né? Mas de repente para você ter uma ideia de quais empresas que estão utilizando, para ter uma ideia, né, que eles estão esperando aí do uso dessa tecnologia. Uma matéria aqui mais voltada para essa questão de meio ambiente, que é da Gazeta do Povo, falando que o jornal britânico cita o uso de drones na Amazônia, né? Então, como a gente citou, tem um mercado muito potencial aí para desmatamento, monitoramento de queimadas. Então, o jornal britânico, né, citando esse uso de drones, principalmente no Brasil, né? Então, isso mostra também que o mercado lá fora está de olho no mercado aqui, sabe desse grande potencial. E aqui essa matéria ilustra um pouco aí o que a gente falou. Bom, isso aqui é uma matéria da Exame, né? A Exame tem uma pauta somente de drones, então tem bastante matéria legal lá. E que é o seguinte: drones indicam futuro de alta tecnologia para mineração. Então aqui é um pouco para ilustrar o que a gente falou do mercado de mineração, da utilização dos drones. Então vale a pena também dar uma conferida, quem é desse mercado, quem pensa em explorar esse mercado. Uma última matéria que a gente trouxe, que ela é bem recente, que foi da revista Canavieiros, que é uma revista aí, do setor de cana, referência, uma das maiores revistas, que eles trazem o seguinte: drones, monitoramento feito das alturas, né? O uso dos VANTs para gestão e levantamento de propriedades agrícolas avança cada vez mais. Então é interessante que Canavieiros colocou um Phantom ali na capa, né? E realmente a gente consegue ver que isso é comum nos mercados. Diversas vezes a gente vê matéria tipo, utilização dos drones na agricultura, e tem um cara lá com o Phantom, né? A gente está querendo desprezar o uso do Phantom. Você pode utilizar o Phantom para análise visuais, para fazer vídeo ali, otimizar a sua ação em campo, que você tem que percorrer uma área inteira. Mas o nosso ponto que a gente bate sempre é que dá para ir muito mais, né? Dá para ir além, dá para utilizar isso com dados estatísticos, medições, dados precisos e trabalhar aí com decisão estratégica, com uma coisa mais robusta, né? Então a gente deixa isso bem claro, que é comum a gente olhar na mídia essa questão do uso dos drones, né, e seja um Phantom, mas com certeza dá para fazer muito mais que isso. Bom, pessoal, então aqui eu encerro mais esse segundo episódio da nossa websérie. Espero que eu consiga realmente explanar para vocês esse mundo de possibilidades que os drones trazem. Como eu disse para vocês, isso foi só uma parte, existem diversas outras possibilidades. Essa técnica está crescendo muito rápido, isso é um mercado que se expande exponencialmente e com certeza vai ter possibilidades que a gente nem está enxergando ainda, né, e que com certeza vão vir aí. Então eu fico muito legal se vocês conseguirem mandar um feedback, diz o que você achou, o que você está achando dessa websérie, vai dando dicas pra gente, é muito importante o seu feedback, né? Não esquece de setar lá que você quer receber os próximos vídeos, compartilhe com seus amigos, vamos compartilhar conhecimento que é muito legal. E agradeço muito aí o tempo que você separou para assistir essa aula. Desejo muito sucesso aí para você no seu segmento e a gente se vê no próximo episódio. Até mais!